amigos, bem-vindo novamente a mais um episódio da MedLeo Podcast. Então, esse podcast voltado para saúde, performance, curiosidades, fatos sobre medicina e saúde. E hoje eu estou com uma grande responsabilidade e, na verdade, vai ser um grande bate-papo, que eu trouxe um convidado que é o meu hall de amigos. Posso chamar de amigo, frequenta a minha casa, bebemos alguns vinhos juntos, mas daí a gente deixar num corte depois aí, Gão, porque se falar de vinho, o cara tá numa dieta pesada aí, nutricionista, performance a toda aí, um grau de treinamento, um grau de comprometimento absurdo, vocês vão entender por quê. Você não deve estar entendendo porque uma porrada de medalha, estou antecipando aí até alguma coisa da fala, mas pela imagem vocês vão já ver aí que o cara é gabaritado. Olha aí a quantidade de... O Igão, o cara trouxe uma caixa de medalha aí, eu acho que faz parte do treinamento de força, porque é absurdo a quantidade de medalhas, o peso da caixa que o cara trouxe. Foi assim, porra, não cabe na mesa. Ou é a medalha que a gente vai pôr, ou vai ser a quantidade, ou vai ser a gente batendo um papo aqui. Então a gente pegou algumas das medalhas e vou até pegar aqui uma cola, porque sente aí o currículo do cara. Então, eu vou falar o nome depois, tá? O cara é cirurgião dentista, né? Formado pela Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, tem especialização em prótese, periodontia, dentística, odontologia do trabalho. Foi durante um bom tempo dentista da Marinha do Brasil, né? Hoje é oficial dentista, oficial do Corpo de Saúde, dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, né? Então, por favor, respeita o cara aqui, né? Porra, atleta de ponta, um puta paizão, né? Então, nossos filhos são amigos de escola e assim, a gente vê flamenguista roxo, né? Tem que estar uns defeitos aí do cara, né? Mas meu filho flamenguista, o cara apoia também as loucuras do meu filho, né? Então, meu amigo, Dr. Eduardo Maurício Mugaiá Júnior. E aí, Cara, Léo? muito obrigado pela presença. Acho que o mais importante é o tempo que a pessoa dispõe para vir aqui, bater um papo nesse projeto que está iniciando, porra, bacana. E eu conheço um pouco da trajetória, da narrativa, da história, né? Mas eu achei, porra, é interessantíssimo a gente colocar isso pro público. Então, Então, Léo, um cara com performance como você, eu quero dar primeiramente os parabéns, né? E obrigado pela presença, tá ok? Então, se apresenta aí, me fala um pouquinho aí da sua trajetória, quem é você, como começou e por que ter esse tanto de medalha aí? Você, o quê? É um toque de colecionar medalha? O que é isso aí? bom, primeiramente queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui, podendo passar para pessoas comuns, né? Os feitos que a gente tem, né? Porque eu, apesar de ser atleta desde jovem, eu tive um lapso nessa carreira, né? Eu parei para estudar, fazer faculdade, trabalhar e retornei tem 3 anos, 4 anos que eu voltei a nadar em alto nível, né? Hoje eu sou atleta do Flamengo, eu nado na equipe Master do Flamengo. Sou atleta de uma equipe de águas abertas aqui de Resende, que é a equipe Mirella Salomão, que eu tenho total agradecimento a ela, minha técnica, minha companheira, parceira de piscina, fica na borda, cobrando, entendeu? Ela é uma Mirella? pessoa... Mirella Salomão. Hum. É uma pessoa que eu só tenho a agradecer a ela. Agradecer a minha esposa, que comprou esse barulho todo, né? Que me Tá apoia. devendo, hein? Que me, Dona Vanessa. que me apoia nas loucuras, né, cara? Ela, na verdade, ela sempre falou: você precisa de uma técnica, você precisa de um técnico, você precisa de uma pessoa. E ela vai administrando isso tudo e segurando o filho em casa, né? Porque muitas vezes eu tenho que viajar para competir e a maioria das competições são no Rio de Janeiro, né? Uhum. Já saí do país para nadar e tudo mais, né? Então, assim,
E também participo de competição pelo Corpo de Bombeiros. Eu sou atleta do Corpo de Bombeiros, Uhum. no qual eu tenho muito orgulho de representar a bandeira do Corpo de Bombeiros, né? Foi um apoio muito grande da corporação, ela vem apoiando o esporte, na figura do Major Barros, que é o chefe do Cefid, Uhum. cara, pô, Acho padrão. bacana, né? Uma instituição como o Corpo de Bombeiros aí tem essa responsabilidade com o esporte, com saúde. Pô, estão realmente de parabéns. E vou começar com as minhas curiosidades, né? Então, assim, o mais difícil quando a gente fala de performance e não estou falando de performance é, de média performance, não estou falando de alta performance. Aí sim, as medalhas te precedem, né? Como a gente colocou no vídeo aí, né? Então, para você competir no nível mundial, né? Nesse ato aí que você colocou de 3 anos, né? Ou seja, você estava aí um cara escondido, um atleta de performance, um atleta de ponta, né? Escondido, né? Assim, apesar que você colocou, já fui atleta e tudo mais, mas com a performance assim não demonstrada nas competições. Cara, o que aconteceu nesses últimos 3 anos? O que aconteceu para você começar ou retomar a nadar? Né? Essa é a primeira pergunta. Daí eu vou fazer também a minha outra dúvida. Tá, vamos lá, Léo. Em 2013, em uma viagem com a família, eu, minha esposa, o meu sogro, minha sogra, comecei a sentir dor na região do quadril. Muita dor. E o meu irmão é ortopedista. E aí eu falei com ele, Marcos Paulo, eu tô com uma dor. Ele falou, toma um anti-inflamatório, quando você chegar aqui a gente vê. Chegando no Rio, eu fiz uma radiografia, uma tomografia e fui diagnosticado uma artrose no quadril direito. Fui encaminhado para um médico especialista e o médico queria me operar. Vai botar uma prótese de quadril. Eu, de antemão, fui contra. Falei, não, de jeito nenhum. Eu tô com 40 e na época eu tinha 42 anos. Uhum. Falei, por 42 anos, uma prótese dela dura 10, 15 anos, eu vou ter que trocar aí, se Deus permitir, né? Umas 4, 5 vezes durante a minha vida. Eu não vou entrar em cirurgia. Uhum. E aí eu tomei vergonha. Lembrei do meu passado, minha memória muscular, da minha infância, né? Eu comecei a nadar com 6 anos de idade. Uhum. Nadei no Clube Municipal no Rio, saí do Municipal, fui nadar no Tijuca, fui federado, disputei Campeonato Carioca, brasileiro pelo Tijuca, ganhei algumas medalhas pelo Tijuca. E aí eu falei, não, eu vou retomar isso na minha vida, porque isso me fazia bem. Isso vai voltar a me fazer bem. Então, em 2013, eu voltei a nadar. E aí comecei com travessias, mas nada competitivo. Era única e exclusivamente para completar a travessia. E aí eu digo que a minha esposa tem uma importância muito grande nisso, porque ela falou para mim. Tá, anota aí, Igão. Tô Segunda, devendo, tá devendo. Segunda comunicação. Vai contando aí. Vanessa, anota aí. Vai contando aí que eu tô devendo. Mas então, ela falou para mim, Eduardo, o que adianta você vir aqui, nadar e só completar? Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Eu falei, Vanessa, eu tô fazendo isso para saúde, eu não tô fazendo isso para competir. E aí eu falei, pô, era mais a satisfação de estar voltando, de nadar, de saúde, única e exclusivamente saúde. E aí foi. A coisa começou a tomar tamanho, eu comecei a ter resultados bons no treinamento. Aí comecei com a Mirella, minha técnica, e ela... Isso aí é 2014. Não, aí começou 2016, mais ou menos 2016. Aí eu comecei a treinar com ela. Com ela. Com o compromisso do quadril. Sim, com o compromisso do quadril. Fisioterapia, musculação, né? Eu tenho um personal também aqui na cidade, que é muito bom, o Glênio. E aí o que aconteceu? Eu comecei a melhorar, meu tempo começou a melhorar. Em 2020 eu me federei pelo Flamengo. Na primeira competição, eu fiz um tempo razoável para quem estava voltando, né? E ganhei uma medalha de ouro. Aí eu falei, voltei. 2020. Falei, voltei. Agora... Aí a mosquinha mordeu. Falei assim, não, agora não tem jeito, agora eu vou voltar. E aí, federei pelo Flamengo, nado pelo Flamengo,
meu clube do coração. Pô, não tem nada melhor do que nadar pelo clube do coração. O meu técnico do Tijuca me chamou, volta pro Tijuca, né? Eu falei, pô, tô nadando no meu time, no meu. Aí, outro público que não é flamenguista. Fui chamado pelo Vasco para nadar pelo Vasco, o pessoal pois que é é. vascaíno aí também. Fui chamado para nadar pelo. Mas enfim, a paixão pesou mais forte. E tenho amigos no Flamengo, participo dos revezamentos do Flamengo e Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e tudo mais, né? E é E, isso. e- perfeito. Daí, explicado a mosquinha do 2020, a primeira medalha de ouro. Foi qual competição? Foi 100 metros livre, 100 metros livres. sim. Essa é a Lá sua no especialidade. Vasco. Foi a primeira. É essa primeira medalha aí, ó. Essa Aqui? daí, essa daí, Aí, essa daí. começa, daí. hein? Essa aqui Essa que é a primeira medalha é na minha o volta. início. Foi Pô, essa. reinício. Campeonato Bacana. Estadual do Rio de Janeiro, Pô, de verão. bacana, bacana. E esse no 100 metros. É Isso. a sua especialidade hoje É 100 a metros. prova que eu prefiro. Na verdade, eu nado os 50, os 100, os 200 e os 400 livre. E revezamentos. Mas, assim, a minha prova preferida é os 100 metros livre. 100 metros livres. Essa é o meu foco. E aí, dito o início, né? Então, subentendido a questão da artrose, começou com um comprometimento de recuperação de saúde, ou postergar possíveis cirurgias, né? Porra, deu início ou reinício ao atleta, o Edu atleta. E, cara, só que concorda comigo que, porra, você tem um back-off, assim, você tem um background aí que pô, você é um militar, você é um oficial, um dentista, consultório, vida. E aí entra a performance, né? Porque uma coisa é você nadar com compromisso de recuperação e de saúde. Outra coisa é você colocar performance nisso, né? Aí vem a mosquinha da competição, né? O seu reinício e a performance. Como que você consegue equilibrar a sua vida militar, a sua vida como profissional, odontologia, a sua vida pai, marido e atleta? Pois é. Às vezes elas se confundem, né? E acabam uma atrapalhando a outra, não tem jeito, né? E geralmente pesa e tende pro lado da natação, né? Porque deixar a família de lado é complicado. O trabalho, impossível. Mas assim, o meu treino basicamente, segunda-feira eu faço musculação, porque a piscina não abre aqui na cidade. Terça-feira eu nado na hora do almoço. Eu abro mão do meu almoço, o mesmo almoço no quartel, eu abro mão disso, nado e volto para trabalhar. À noite, eu pego meu filho na escola, levo para casa, né? Quarta-feira é um dia que eu acordo cedo e treino cedo. Entro na piscina coisa de 5h30 da manhã. E saio da piscina umas 7h30, 7h15, tomo meu banho e vou trabalhar. Quinta-feira é um dia que eu tô agora mais tranquilo, né? E não tô com trabalho fixo. Eu dei uma parada, uma diminuída no consultório. Eu treino de manhã. À tarde eu dou uma descansada no corpo e à noite eu vou para academia. É uma dobra, é o único dia que eu dobro. Sexta-feira eu trabalho na prefeitura de Porto Real e saio de lá e vou treinar. Sábado e domingo eu treino 7 horas da manhã, todo sábado e todo domingo. Então eu tenho uma carga aí de uns 5 dias de treino de natação para semanais e 2 dias de musculação. Pô, bacana. E 20 primeira medalha, aí você já federado, aí como começa a questão cronogramas e de calendário de competição, porque hoje você decide, você é estimulado pela sua técnica, ou como você defendendo um clube ou uma instituição, há o interesse da instituição que você participe de tal, ou do clube que você participe de tal, como você faz a seleção e esse projeto, você faz o que? Anual, cada 2 anos, já tem um gol que é ó, eu quero atingir esse. Me fala mais um pouquinho sobre esses cronogramas de competição aí. Sim, o cronograma é todo passado pela técnica, mas eu tenho algumas obrigações com o clube, com o Flamengo, né?
eu tenho que participar do maior número possível de competições. A Federação Aquática do Rio de Janeiro, ela tem uma competição por mês. É muito pesado isso, né? Então, o que que eu tento fazer? Eu participo das duas principais, que é o estadual de verão Uhum. e o estadual de inverno. Uhum. O estadual de inverno, geralmente, ele é em julho, junho, e o de verão é em dezembro, né? E no intervalo dessas, todo mês tem um circuito de natação, que é mais fraco, não vai muita gente, é um circuito mais leve. Esses eu faço o seguinte, eu escolho a piscina, né? O 25 ou 50, dependendo da prova principal que eu tenho no ano, Uhum. né? Porque eu tenho um objetivo principal no ano, que esse ano acontece no final de julho e agosto, começo de agosto. Uhum. Esse é meu objetivo esse ano, como foi ano passado. Esse objetivo qual que é? É o Campeonato Mundial de Bombeiro e Polícia. Vamos entrar nesse assunto então. Então, quantas medalhas foram do ano Mundial. passado? Cara, foram umas 20, 20 medalhas. mais ou menos isso. E o auge ano passado foi? Foi o Mundial de Bombeiro e Polícia em Você Rotterdam. ganhou quantas medalhas lá? Lá eu ganhei 5. 5 medalhas. E Então, fiquei assim, em quarto lugar na... só explica ao pessoal o que é esse Mundial de Bombeiro e Polícia aí. Então, são todas as instituições do mundo, né? Bombeiro, polícia, pode ser guarda municipal, Uhum. pessoas que trabalham na segurança pública de Certo. todos os países. Então, envolve Estados Unidos, Espanha, Uhum. Inglaterra, China, Uhum. tem gente de todo mundo, né? Uhum. E é uma competição muito, muito bacana. Ou seja, já são, quando a gente compara o civil com o militar, a tendência é que o militar tenha uma compleição física ou uma disciplina física, melhor dizendo, mais avantajada do que o civil. Começa aí, né? Porque rotina de treinamento, a própria disciplina militar, nas questões do aspecto físico e tudo mais, de preparo físico, já são um desponte. Aí quando você pega uma competição mundial das instituições públicas de segurança, que seja polícia e bombeiro, aí vamos dar outro segundo corte aí, bombeiro, que já tem também uma disciplina física devido ao resgate, salvamento, tudo mais, que também é a meu ver, um pouquinho também despontada, né? E quando você pega esses competidores com esse histórico, né, de uma disciplina física mais regrada, né, e você põe os caras numa competição, a gente não está falando de qualquer tipo de competição, então, né? Então, assim, foi aonde? Léo, foi em Roterdã, na Holanda. Definitivamente não é qualquer tipo de competição. Os tempos são bem baixos, os tempos são bons. E assim, se você passar e pensar que o Brasil, quantas medalhas a gente tem? Quais são os nadadores que a gente tem no Brasil de ponta? A gente tem o Cielo, Gustavo Borges, o qual eu já nadei do lado dele, tá? Numa competição. Ele tem a minha idade. O Cielo, Gustavo Borges. Agora Xuxa. a gente tem, sim, o Xuxa. A gente tem agora aí o Nicolas Santos, né? Que, pô, com 42 anos o cara bateu o recorde mundial. E né? o Jota também, Entendeu? A gente tem Joel aqui na Jota, cidade, né? a gente tem na cidade aqui um nadador maravilhoso, que é o Matheus Gonçalves. Nota aí, Igão. Trazer um cara aqui, hein? Maravilhoso, um garoto bom, garoto, pô, sabe, regrado, ele nada pelo SESI, pô. Então, assim, já nadei do lado dele na Ele piscina. é nível olímpico, né? Ele é outro patamar. Mas aí quando você vê esses atletas, quantos despontam a nível mundial? Na categoria deles, né? É muito difícil você nadar contra o americano, por exemplo. A maior dificuldade que eu tive nesse mundial foram os americanos. Mas por quê? Porque eles nadam o dia todo. Isso já tá dentro do sangue deles, já é uma constante. O americano na natação, esportes individuais, né? Você vê aí, você tirando os esportes deles de normais lá, que é o
basquete, o futebol americano, o hóquei, o beisebol, né? Uhum. Na Olimpíada, onde eles ganham mais medalhas é na natação e no atletismo. Uhum. Uhum. Então, assim, eles são treinados para isso. Você tá entendendo? Uhum. E aí, quando você entra numa piscina com um americano, porra, já dá aquela tremida, né, cara? Porque, porra, Brasil, Estados Unidos, sabe? Já vem aquela Já, síndrome do já, vira-lata. é lógico, pô, não tem como não ser, Uhum. entendeu? Uhum. E eu perdi justamente pro americano, cara. Já não foi a cabeça. E aí entra. Cara, você tem. A disciplina é certa, já mostrou que você tem um cronograma, você tem um regramento alimentar. Fundo alimentar que, porra, chega. A gente tem um grupo de amigos que se reúne diuturnamente, né? E alguns bebem, né? Outros não, né? E esses outros não a gente pode restringir a um ou dois, né? E o Edu, ele é o que bebe, o que não bebe depende do cronograma dele, Exatamente. né? Então, mas voltando à pergunta, quando você põe o objetivo ali, então você já colocou o objetivo da competição, beleza? Você já colocou a localidade, já selecionou qual vai ser o estilo e tudo mais. E na hora de busca do tempo, busca da performance, você compete em busca do tempo melhorar o tempo desse americano, desse chinês, desse cara, ou você fala assim, porra, não, eu vou melhorar o meu tempo, né? E se o meu tempo bateu do americano, ótimo. Ou, não, qual que é o recorde da piscina, daquela competição? Qual que é o seu objetivo? Como que você define esse objetivo aí, tempo? Então, natação é única e exclusivamente tempo, cara. É isso que importa na natação, principalmente porque são raias, né? Diferentemente de uma competição de águas abertas, a natação ela é raia. Então, cada um tá na sua. Então, assim, você tem que tentar fazer o seu melhor, independente de qualquer coisa, baixar o seu tempo. Uhum. E eu venho baixando ao longo do tempo, né? Uhum. Ao longo das competições, eu venho baixando. Venho me nutrindo melhor, suplementando, treinando para isso. Claro que quando eu chego numa competição e vejo o cara que me ganhou, pô, eu já olho para ele e falo, pô, hoje eu tenho que ganhar dele. Uhum. É dele, daquele ali que eu tenho que ganhar. Quando você não tá no teu momento de performance alta, porque tem isso, né? Você tem um cronograma que você começa fraco, você vai aumentando, até chegar no topo no dia da competição. Tem todo esse cronograma, né? Então, assim, quando você não está, o que você faz? Eu, pelo menos, né? Eu marco o meu adversário. Uhum. Eu vou nadando do lado dele, não dando o meu potencial todo para não quebrar, para não acabar com o meu músculo, porque já aconteceu isso em competição comigo, né? A ansiedade de chegar, de competir rápido, de ser forte, chega no final, o ácido lático vem e te detona. E aí você, a abraçada fica pesada. Uhum. Parece que você tá nadando no mar há 3 dias. Você tem um planejamento de recuperação? Então, Tudo mais? tem. Eu geralmente eu recupero nadando, Uhum. né? Você solta o ácido lático lá nadando. Você faz uma competição de 100 metros, acabou a competição, você já cai numa piscina, isso as pessoas não devem saber, né? Você já cai numa piscina de soltura para você soltar o músculo e deixar o músculo normal. Isso é muito bom. Para mim é muito bom. Tem gente que já não... Aquela questão dos tapas lá que dava. Isso aí é mais uma lenda. Então, aquilo ali é intimidação, né? Uhum. Quando você sobe no bloco, você tem diversas maneiras de você intimidar o teu adversário, né? Uhum. Você pega o bloco, ele tem um ajuste no bloco. Você bate ele forte. Pá! Entendeu? Cheguei. Isso o cara já olha pra você, já tira a atenção, já tira a concentração do cara. Tem gente que chega respirando forte, fazendo barulho pra tirar a concentração, porque aquele momento ali é um momento seu. Se você desconcentrar, você erra uma abraçada, você erra uma virada. Acontece com profissionais, cara. Tem competições que você vê aí de... Qualquer coisinha é a diferença, né? É milésimo de segundo, a gente fala aqui de milésimo de segundo. Nessa competição na Holanda, pô, eu fiquei atrás do cara por um segundo.
né? Entendeu? Então, Esse, assim, o campeão. o campeão. Uhum, Eu fiquei em terceiro, né? O uhum, campeão ficou 2 segundos na minha frente, o segundo ficou 1 uhum, e eu em terceiro. Então, assim, é coisa de batida de mão, uhum. Pô, entendeu? Um segundo segundo deslizando é nada, uma né? coisa, é uma errada na virada, é uma errada na respiração, é uma errada na ondulação. A ondulação hoje, aquele Uhum. início da prova, Sim, né? Aquilo ali a gente chama hoje de quinto nado. Aquilo ali é importantíssimo. lá é um super diferencial, né? É, Tava vendo essa. Não vou entrar na questão polêmica, né? Mas eu tô vendo uma. Não, não vou entrar, não vou entrar. é É complicado, porque complicado. tem um monte de viés nisso aí. Eu Tem, sei tem, até o que tem você muito está viés. pensando. É. Mas assim, mas me chamou me chamou muita atenção uma cena sobre uma nadadora que foi colocada por umas questões novas, né? É, uma nadadora na hora do salto do bloco, né? Então tem algum nome dos Sim, sim. técnicos? É o Não, salto é o mesmo, salto, a salto do largada, bloco. largada da Enquanto competição. e a cena era exatamente a seguinte: todas as competidoras já com a mão na água e a pessoa ainda no trajeto do salto, né? Muito à frente, Sim. né? E eu fui atrás dessa imagem, né? Ver se tinha em vídeo, né? Eu vi a foto primeiro e que vem a questão da ondulação. Cara, enquanto todo mundo já estava batendo o braço, a pessoa estava lá ainda ondulando, né? Então, assim, não vou entrar na polêmica, tá? Não, sem entrar no mérito da Sem questão, entrar, existe diferença. existe diferença, Não tem, né? não tem Então, como. Então, assim, como profissionais de saúde, existe claro, diferença. claro, a gente É, sabe. mas essa ondulação que você falou que é o quinto nado, né? Por que quinto nado? Quais são os outros quatro? Porque, É o que você fala de assim, o primeiro, a gente tem o costa, peito, crawl e o Uhum, borboleta. certo, São os 4 nados certo. que, teoricamente. Uhum, Só que antes de você entrar e nadar qualquer um desses nados, uhum, você tem um submerso, que é a ondulação, que uhum, você pernada pura, né? uhum, E isso, aí eu volto a falar do Gonchi, né? uhum, Ele é perfeito nisso. uhum, Porra, eu tive com ele, eu falei, pô, me ensina, Gonchi. uhum, Aí ele falou, Eduardo, um dia eu vou te mostrando e tal. E assim, eu aprendi alguma coisa com ele, uhum, mas ele é um absurdo, a pernada dele é uma coisa incrível, cara. uhum, uhum. Entendeu? Ele já sai na minha frente assim, pô, meia piscina. E as piscinas são, então, só para entender, são 50 metros, né? Tem competição de 25 metros Uhum, e de 50 metros. certo. Geralmente, essas competições mundiais, né? A maioria, né? Por exemplo, Olimpíada, Uhum, até tem Mundial de 25, mas uhum. geralmente é 50, né? 50, né? É, E os tempos são curtos devido ao impulso, né? E tudo mais. Quando estão em 25, de 50, então é o que pega a sim, diferença, justamente também por essa ondulação que você pega duas sim, vezes e tudo sim. mais. O tempo na piscina de 25 geralmente é menor do que na piscina de 50. Uhum. Isso aí Justamente por causa do impulso. Então, exatamente, já mostra a importância aí exatamente. desse ponto. E, cara, perfeito. Daí, vamos lá, Roterdã, então. É, você já tem o seu cronograma montado. Porra, patrocínio teve? Não, só o bombeiro. O Só a bombeiro. dona Vanessa. Só a dona Vanessa. Ajudou. Ela me ajudou. Me ajudou. Ela falou, vai, vai. E eu falei. Vai. E eu naquela, pô, não vou ter que tirar alguma coisa do meu bolso, aquela coisa, né? Aí ela virou pra mim, vai. Você, pô, é o teu sonho. Brincadeira à parte, assim, porra, sozinho, né? Tocando, porra, representando o Brasil, representando a instituição, Sim, né? Representando o Flamengo, cara, porra, o cara no top e você vê, né? Não só a questão do treinamento do americano, né? Mas a política de patrocínio, sim, né? sim. O cara consegue ver valor nessa questão, né? Então, que possibilita o cara ter menos preocupação financeira e mais treino, mais entrega, né, cara? Porra, É, né? a gente, Fica aí quem, quem for e tem desejo de patrocinar o Edu aí, deixa a mensagem aí nos comentários, a gente vai atrás, tá? E de alguma forma aproximar vocês aí. Mas, porra, fica uma situação também disso, para ele, você
tem essa diferença também nos outros competidores. Né, Ah, cara? sim. Você Lá pega o fora partido eles... chinês aí também, pô, os caras querem sempre performar sempre além do americano. Claro. Então já começa uma questão política ideológica ali, né? E depois já tem a questão capital americano, né? Pô, e os demais instituições aí devem ter uns aportes pesados. Proximidade também, né, Léo? Porque assim, é muito mais fácil do americano ir para a Europa do que a gente sair daqui da Sim, América do claro, Sul e para a porra. Europa, porra, a malha aeroviária, né? Então, Uhum, assim, tudo isso dificulta para o nosso país, né? Então, sim. assim, eu acho que conquistar isso que eu conquistei não é isso. Mas é sim um diferencial, né? Porra, Claro que é, pô. A gente não tem esse apoio que os caras têm lá fora. sim. Não tem. Os caras chegam lá, pô, tudo arena. É lógico, eu compro do meu bolso, Uhum, né? uhum. O meu equipamento, o meu Sim. óculos bom, a minha touca boa, o meu traje, Suplemento, o meu porra, traje. alimentação, pô, é tudo, você É olha tudo tudo aí, cara. meu. É O tudo meu. seu HH que você deixa de trabalhar para Sim, nadar, porra, tem sim. tudo isso É incluso, tudo né, meu. cara? É tudo meu. A Cara, única coisa que o bombeiro entrou realmente, assim, pô, a inscrição, uhum. a passagem e a hospedagem. Isso Não, aí sim, sim. eu não posso negar isso. Mas assim, o pré-treino, o pré-competição, a Uhum, preparação, uhum. Que seria ideal seria um pool de patrocinadores, né, sim, cara? sim, Pô, é sim, bacana, bacana sim, a gente abordar isso aí, porque todo mundo tem medo de falar, pô, sim. não tem. Não, Pô, é fato. é entrega, né? Então a gente não tá falando de qualquer um aí que vai lá para dar um passeio e tudo mais, né? Pô, o cara entrega, né? Tá aí o. Depois a gente. Não dá para escutar o barulho da caixa, senão você ia balançar a caixa aí, Igão. Pô, o cara chega aqui com os carrinhos de mão de medalha. Pô, Edu, e me fala outra coisa sobre a seu próximo agora, você falou que é o Winnipeg. Sim, É julho, né? em julho a gente tem uma competição de bombeiro e polícia novamente em Uhum, Winnipeg. uhum, E ano que vem vai ter uma na Dinamarca, uhum, né? Aí é só bombeiro. Essa, por incrível que pareça, apesar de você ter falado, acaba sendo mais fácil. uhum. É mais fácil, mas o nível da competição não é tão alto quanto o nível do mundial. Até por seleção, né? Para você ter Várias ideia, Léo, instituições, né? para você ter ideia, esse campeonato mundial, né, de bombeiro e polícia, é o segundo maior evento esportivo do mundo. Ele só perde para a Olimpíada. Pô, não sabia, não. É, Porque o nível de competidores, nível quantidade de de gente, de esportes. esportes, Pô, e. Tem, cara, assim, é incrível. São 2 semanas de competição, assim, full time. Uhum, Tem bombeiro, prova de bombeiro, tem prova de polícia, tem hóquei sob gelo, cara. uhum. Esse próximo agora. E até não sei te falar, eu devo ter visto assim as imagens que você mandou, né? A Sim. gente viu a mais voltada, mas assim, são aquelas competições específicas, do tipo, que subiam aquelas escadas, Sim, tem isso, sim, e tem tem. também os esportes Olímpicos. olímpicos. Isso. Então é um somatório. Pô, deve ser bacana pra É um cacete. barato, assim, e a integração, sabe? Existe uma vila olímpica. Uhum, Assim, eu me senti numa Olimpíada. uhum, Assim, foi uma experiência pô, ímpar, uhum, sabe? Você entrar num estádio, a gente entrou no estádio do Feyenoord, uhum, né? Cada delegação, cada país representado por suas delegações, uhum, né? A gente aqui foi representando o Rio de Janeiro, uhum. né? Levamos a bandeira do Rio de Vocês foram em Janeiro. quantos anos? Mais ou menos? Na piscina foram três Uhum, na piscina. uhum, Nadadores foram três. Eu, Felipe e Nayana. uhum. Mas assim, bombeiro, teve um maratonista. Léo, a gente tem um maratonista no Rio de Janeiro. Esse cara, ele é amigo meu, é o Moroni, é major no bombeiro. Ele faz hoje 2 horas e 20. O recorde mundial é 2 horas e 9, cara. Olha Que o é isso, nível da cara? Olha competição. só. O recorde mundial, o cara faz 2 horas e 20. O Uhum, cara foi convidado agora para participar da maratona de Boston, uhum. como convidado no pelotão de elite. Então, assim, o cara trabalha. Isso é, cara. Isso que eu fico. O Isso que cara trabalha, você não tá pra mim já é um entendendo. diferencial. Né, Igor? Você chega aí, pô, você cansado É da isso sua aí. jornada do dia, ou você treina um pouquinho da jornada e, pô, o cara pra treinar e já
o resto da jornada ele vai trabalhar cansado, se for inverso, Sim. né? O cara vive disso, Léo. O cara vive. O cara vive Não, disso. não, o cara Não, vive o do atleta- bombeiro. Não, ele vive do viu bombeiro. sim. Ele vive do bombeiro. Sim. Ele é oficial do Corpo de Bombeiros. Uhum. E, paralelamente, ele corre maratona. Então, assim, ele não é um atleta que vive só disso. Uhum. Entendeu? Essas são as disparidades no Brasil. Né? Você vê, né, cara? Então, não é só, como você falou, a malha viária, a distância do epicentro ali de jogos, tudo mais. Pô, tem também essa questão de... Por isso eu falo, patrocínio é importante, né? Então, não só para Esporte Brasileiro, Ministério do Esporte, também dá uma olhadinha para essa área, né? Pô, que tá aí a entrega. Pô, Edu, e me fala assim, quadril. A gente fala muito sobre performance, né? E existe um limite muito tênue entre lesão e o esporte ali, né? De elite. Então, assim, não vou falar que não existe limite, não, né? Grande parte dos atletas aí tem as lesões de repetição, micro lesões e caiu o quadril nessa história Então, toda aí. O maior risco dentro da natação é o ombro, cara. Uhum. A maioria dos atletas, eles têm problema de ombro, né? É rotação o tempo todo, pescoço, né? Para um lado, para o outro. Eu tenho, assim, quinzenalmente eu faço liberação miofascial. Uhum. Né? A cada 15 dias eu faço liberação miofascial. E isso me solta, me alivia, né? Com relação ao quadril, eu era um nadador de peito. O meu estilo era peito. Eu disputava o Campeonato Brasileiro de peito. Eu era um nadador peitista muito bom. Né? Parei. Por que eu parei? Justamente por isso. Porque o peito você precisa abrir. E eu não tenho mais a abertura que eu tinha. Né? Hoje minha perna vai, a outra vem aqui. Então eu não tenho mais a potência do nado. Então eu tive que migrar e nadar o livre, né? O crawl. Então, assim, eu em 2017, porque assim, quando eu parei de nadar, eu entrei pro polo aquático, que é uma cachaça, né? Eu adoro. Em 2016, na Olimpíada, eu fui ver a final do polo aquático. Encontrei com vários amigos do Tijuca, que eu joguei e tal. Eles falaram, pô, Eduardo, a gente tá fazendo um circuito no mar, competição no mar, pô, vem com a gente e tal. Eu falei, vou. E aí eu passei a temporada de 2017 toda jogando polo aquático no mar. Foi em Copacabana, Itaipuaçu, Itaipu, Arraial do Cabo, e a gente ganhou algumas medalhas, né? E foi bem interessante isso. Mas eu vi que eu não tenho mais potência na perna, né? A potência da rotação, né? Da pernada do polo, que é semelhante à do peito, não tenho mais, então não consigo mais subir o que eu subia, não tenho mais potência no chute. Então eu fiquei na natação e o crawl realmente não me dá nenhuma dor. Nenhuma. Porque é justamente o movimento de bater perna, né? Então não tem abertura, não me dá dor no quadril. Entendeu? E aí, perfeito, mas você tem acompanhamento ortopédico? Eu puxo um pouquinho também para a questão saúde, né? Porque a gente vê a empolgação, daqui a pouco a gente tem que ter a responsabilidade também, que você foi um diferencial numa trajetória. Você foi procurar saúde na piscina, além de saúde, encontrou também performance, né? Então, o pessoal aí de quadril não vai mergulhar já achando que vai. Não, eu fiz um trabalho. Então eu vou. Não, mas eu vou dizer o cronograma da coisa, porque eu não fui, cheguei resolvi nadar e vou nadar e o quadril vai ficar bom por isso. Não. Eu fiz fisioterapia, fiz reforço muscular, reforço de core, que é super importante com o meu personal. Então, assim, para eu voltar a nadar em alto nível, eu tive que me preparar para isso, né? A natação, ela vinha no sentido de mobilidade. Ela me dá mais mobilidade, né? Mas a nível de competição, não dá. Não dá para você entrar nessa, já vou entrar, vou competir.
E com relação ao acompanhamento ortopédico hoje, não tenho, Léo, porque eu não tenho mais dor. Uhum. Pô, é incrível, né? Uhum. Falar isso é claro que o meu andar é claudicante, né? Não Uhum. tem jeito. Eu tenho um desvio por conta de Defesa, atitude e redução. tudo mais. Sim, a própria defesa do corpo, né? Uhum. Redução. O meu personal fala que eu posso jogar bola, mas, cara, eu Pra quê? atleta, porra, surgiu uma lesão às vésperas de competição importante? Claro que não, não jogo Uhum. mais bola. Uhum. Futebol pra mim acabou, adorava, gostava. Uhum. Hoje eu curto meu filho jogando bola, Pois é, cara. então, joga muito, Joga bem. joga bem, joga bem. E essa questão, por exemplo, o Winnipeg, fica quanto tempo ali essa competição? Que eu acho que é bom colocar, até bom colocar dentro do radar do nosso público aqui, pra acompanhar que, por exemplo, é um tipo de competição, se fosse, eu não sabia que era a segunda maior competição esportiva do mundo, né, nesse sentido, né, não está no radar comum da mídia, da grande mídia, né, então assim, quanto tempo dura, você chega bem antes ou chega só para aquela prova, como que funciona? Não, a gente vai pra abertura. Abertura é coisa de 2 dias, 3 dias antes da Hum, competição de natação. hum, E esse ano, o que estão dizendo é que a gente vai ficar até o encerramento. Por quê? Para acompanhar os atletas, todo mundo e tal. E são 3 dias de competição de piscina, de natação, né? E um dia de águas abertas. No ano passado, em Roterdã, eles deram uma pulada. 3 dias de piscina, pulava um dia e um dia de águas abertas. Eu nadei os 3 dias de competição, no outro eu dei uma descansada para chegar bem na prova de águas abertas. Mas o que que aconteceu? A gente está falando de Holanda, né, Léo? uhum. Frio do cacete. Mesmo no Foi, verão, foi quando? foi em julho. Julho? Tá Mesmo primeiro no verão. verão, é frio, cara. É. É frio. Não tem O brasileiro como. é Não fogo, tem cara. como. E aí a gente caiu numa raia, né? Era como se fosse um lago, um rio, não era mar, Uhum. onde são feitas competições de remo. Raiada, tudo bonito, um lugar lindo, maravilhoso, porra, com os moinhos atrás, porra, assim, Coisa de lindo. primeiro. Só que a temperatura da água tava 21,4 graus. Caraca. E o normal é o que numa Então, piscina aí? então, uma competição de piscina, ela beira 25, 26, é o Uhum. ideal. Porra. Pô, É que o assim, pessoal não tem noção que é menos você 4, menos fala 5 graus, né, 4 cara? graus dentro d'água, se você calcular que a temperatura do seu corpo Uhum. já é 36,5, Uhum. né? E você vai cair numa água de 21,4. Tem uma disparidade grande aí, E né? eu levei roupa de neoprene. Aham. Levei minha roupa. Falei, pô, lá eu vou ter que usar, né? Uhum. Só que a FINA, e toda a competição é promovida pela FINA, que é a Federação Internacional de Natação, Uhum. né? As regras são da FINA. Entendi. Eles não permitiram. Aqui no Brasil, se a água tiver 22, 20, 23 graus, você já pode usar o neoprene. Uhum. Né? As competições aqui, que não são finas, esses eventos, Rei e Rainha do Uhum. Mar, Uhum. Xterra, Uhum. esses eventos eles permitem o uso da roupa de neoprene. E eu sou muito friorento, eu Uhum. sinto muito frio. Uhum. Né? Magro, né? Ficava sentindo mais frio ainda. E aí eu cheguei lá, pô, tirei essa aqui, a roupa, a menina da organização não tá permitido. Pô, tá uma delícia a água lá. Wingsuit. Ela manda pra você assim. No wingsuit. Aí eu falei, caramba, eu falei, e agora? Aí entrei na água, pô, já entrei na água, já deu aquele choque. Uhum. Porra, 200 metros eu comecei a passar mal, vomitei. Caraca. Aí. Passei mal mesmo, mas passei mal, cara. Passei mal, cãibra, mal. Uhum. Isso no Eu primeiro nunca. dia. Isso no Não, isso teste. foi no. Não, não. No dia da competição, no meio da competição. Eu passei mal, cara, Que na de isso? travessia. Águas abertas. Era uma competição de 3.200 Ah, metros. sim, sim. Agora. Os 3 de natação acabou, Uhum. teve um dia de descanso Sim, para ter a competição de águas abertas. certo. Pô, eu nado bem, mar, eu tenho uma noção boa, Uhum. né? Cara, mas eu passei mal. Eu tava na frente, o barco tava me acompanhando. Uhum. Eu tava com o barco de apoio, né? Uhum. É o barco que sai na frente. Eu era o primeiro. Uhum.
E eu comecei a passar mal, cara. Porra, refluxo voltando, porra, cãibra. Aí eu parei, vomitei, botei tudo pra fora. Alimentou os peixes. Pô, pois é, cara. Foi uma, foi uma coisa horrível, cara. Foi horrível. E eu comecei a ver as pessoas me passando, né? E passou o espanhol, passou o lituano, porque a gente estava com a touca, é assim, é por faixa etária, né? Claro, não dá pra você competir com um garoto de 25 Sim. anos, ninguém consegue, né? E a minha touca era aquele verde neon, né? E era mais fácil de ver. Aí eu comecei a passar um, passar outro, falei, caramba, eu tenho que voltar pra prova. Aham. E aí eu voltei, mas aí, cara, depois que o cara passa, você passando mal, conclusão. Na volta eu voltei bem, aí eu já estava me sentindo melhor, já estava mais ambientado com a temperatura da água, estava mais próximo da margem e estava mais quente. Uhum. Você sente essa diferença, Sim. né? Eu tenho certeza, certeza eu não tenho porque eu não via, mas eu acredito que o barco tenha medido a temperatura da água na margem e aí a temperatura fica mais quente, não tem como, né? E no meio da prova aconteceu um caso, sim, peculiar, né? Eu tô voltando e tem um cara agarrado na raia. Como eu vi que não dava mais pra mim, né? Eu falei, cara, eu não vou chegar nos 3 primeiros. Aí eu parei, falei, pô, tá tudo bem. Era um espanhol, era um senhor de idade, devia ter uns 65 anos. Tá tudo bem? Ele falou, tô cheio de cãibra, tô passando mal. E aí eu falei, cara, aguenta aí, eu vou ficar contigo. E aí me passou um cara da touca verde, que era a minha touca. Aí eu falei, porra, mas eu falei. E o lema do Corpo de Bombeiros é vida alheia e riquezas salvar. Então eu me imbuí disso, eu falei, porra, já ganhei as medalhas que eu queria, que eram na piscina, eu não vou entrar nessa agora. E aí fiquei com o cara, aí ele falou, pode ir. Eu falei, não, vou ficar contigo até o barco chegar. Aí chamei o barco, né? Fiz o sinal, né, de que não estava tudo bem, né? Balancei e tal. Aí o barco chegou e eu saí. Então, assim, eu acho que isso para mim foi muito gratificante. Que bacana aí. Poder ajudar uma pessoa que estava em dificuldade. Né? Mas aí terminei a prova em 4º lugar ainda. Ainda passei o cara que me Que passou. bacana aí. Terminei em 4º lugar. Não deu pódio essa, mas assim, vamos ver se a Winnipeg. Tem que ir atrás desse espanhol aí, tu fica devendo a garrafa de vinho aí. Pois é, né, do cara? Rioja aí, né? Um azeite, né? Alguma coisa assim, né? Pô, sei, qualquer coisa que ele traga pra mim. E eu fiz amizade com outro espanhol, a gente trocou touca, foi muito bacana. Eu tenho uma touca da Espanha, muito bonita, ele ficou com uma touca do Brasil, bem bonita. Isso é comum, né, entre atletas, isso acontece bastante, você no final da competição, você trocar touca, né? O network também, né? Troca de experiência, troca de cultura aí, pô. Não só na questão da competição em si, mas também na questão, você falou, da questão militar, na questão de disciplina, na questão de treino, porra, deve ser. Eu tenho contato com eles até hoje, com o americano, né, que é o Tucker. Tenho contato com o Calas, que é o espanhol. A gente se fala. E aí, tá treinando? Eu tô treinando. Os caras estão treinando forte. Né? Não, e é bom a gente saber que os caras estão treinando, que aí você fica naquela. O dia que eu não consigo treinar, né? o dia que eu não consigo treinar, eu fico com a cabeça assim. Caramba, o cara treinou hoje. Porra, não posso. Não posso. O dia que você fica naquela preguiça, porque pô, não tem essa. Ah, atleta, não tem preguiça. Tem preguiça. Tem preguiça. Até cair na água, você fica com preguiça. E aí você fica assim, pô, não vou hoje não. Tô cansado. Aí quando você vê, não, o cara tá treinando lá na Espanha, eu vou cair na água, o cara tá treinando lá. Cara, e o cara que quer começar? Que você olhar assim, pô, o Edu, por um acaso encontrou, mas agora já performando, né? Então, assim, aqui a gente traz muito. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, um americano, que ele tem um programa de podcast americano que ele ele denomina titãs as pessoas, né? Então ele pega aquelas pessoas que são fora da curva, ele denomina titãs e faz entrevista sobre isso, mas e na entrevista dele, até não é plágio não, trazendo a versão do nosso Tupiniquim aqui, o que você vê de diferencial, o que você faria, o que você aconselharia o pessoal que está começando na natação e quer performar, né? Tem também a questão que
tem vários estudiosos que falam sobre hábitos e micro-hábitos, disciplina, né? Que sucesso é uma consequência de micro-hábitos com objetivo, né? Então, assim, o que você colocaria aí como incentivo, estímulo, dica para o pessoal que está começando na natação? Então, Léo, eu tô com um acompanhamento nutricional bem bacana. Eu mudei minha alimentação do ano para cá, do ano passado para cá. Na verdade, tem coisa de um mês, Uhum, né? Eu tô fazendo uma dieta low carb. Peguei um nutricionista no Instagram, uhum. né? O Felipe, e ele tá me acompanhando Online? online. Cara, é sensacional. Ele é lá do Rio Grande do Norte, cara. Um Uhum, cara muito bom, muito uhum, bom. E assim, ele falou pra mim, Eduardo, você vai melhorar. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Porque a sua alimentação é boa, mas a recuperação muscular, quando você come carboidrato, ela não é tão boa quanto quando você come proteína. E assim, eu acreditei nisso. Não tô dizendo que isso para todo mundo é bom. uhum, Para mim, deu foi certo. ótimo. Tá ótimo. Uhum, Eu caio na piscina agora de manhã, já nadei hoje. uhum, Eu faço meu treino de 3.000, 3.500 metros e uhum, puxado. Eu à tarde, eu tô novo para fazer uma musculação. Eu tô bem. Eu caio na musculação. Por quê? Porque e ele disse para mim uma coisa muito interessante, Léo. Muito interessante, cara. Eu acho que assim, fica até pro pessoal da saúde. Eu achei assim o parâmetro que ele usou é interessantíssimo, Léo. Ele fala o seguinte: o leão é um animal como a gente. uhum, O que que ele faz? Ele caça, come e descansa 3 dias. uhum, Depois do descanso dele de 3 dias, o que que ele faz de novo? Ele caça, ele não come para uhum, caçar. Então você não precisa comer para treinar. uhum, E eu vou te falar, eu tô fazendo isso agora. Eu comia para treinar. O que que eu comia? Eu tomava whey protein, uhum, comia banana e ovo e ia pra piscina. O uhum. que que acontecia? Isso aí é aquele. O que eu Cada fui? virada, cada virada minha me dava uma sensação ruim. E isso bateu de encontro à travessia que eu fiz na Holanda. Uhum, O frio, porra, o frio você não, o teu metabolismo dá uma diminuída, uhum, uhum, né? uhum, E foi o que aconteceu na Holanda. Então agora eu entro na piscina sem nada. Eu tomo de manhã um shot com limão, uhum, própolis, creatina, uhum, algumas coisas que ele passou, né? E, porra, a minha performance na piscina tá outra. uhum, O músculo não dói mais, uhum, eu não tenho mais refluxo, uhum, perdi barriga, uhum, né? Assim, uhum. não- Esse jejum, né? Então, ele vai de encontro. Assim, existem várias correntes que sim, estão. Não, várias correntes estão nessa linha, né? É um assunto que eu gosto de abordar. Eu acho. Tem até questão de regeneração, questão de telomerase, o pessoal fazendo aqueles jejuns de longo prazo, até como seja atleta ou não, né? Então, assim, vários estudos que apontam isso, né? É contra-intuitivo, né? Que a gente aprende, não, para você nadar, energia, tem que ter carboidrato e tal, porra, né? Eu ainda não tenho opinião formada, né? Não, até porque eu estou estudando ainda esse assunto. Pô, mas é bom colocar, colher esse tipo de informação, né, de um cara que está performando, tem a recuperação, tem o histórico lá de Roterdã aí, do passar mal, né, tem o embasamento do seu nutricionista, né, total sentido. Eu lembro também o Xuxa, o Scherer, falando que ele se alimentava meia hora antes de nadar, se não me engano é isso, tá? Então, 30 minutos antes da competição. Falei, caralho, como que o pois cara é, consegue, cara? pois é. Né? Porra, cheião, dá aquele nada, né? Então, assim, incomoda, deve incomodar. Hum, Eu vejo cada vez mais o pessoal fazendo as atividades de, mais intensas em jejum, né? E então, assim, pô, quem, quem tiver esse interesse, acho que tem que pesquisar sim, ver se dá certo consigo, né? Então, pô, para ver se
que bacana que anunciar dessa forma, cara. Eu acho que ele tá nessa linha, né? A próxima virada nutricional, a próxima virada de nutrição, Sim, né? sim. Pô, isso é bem bacana. Então, a alimentação é um ponto Ah, fundamental que isso, você colocou aí. E outra coisa que pra mim assim, foi uma virada de chave, água. Uhum. Hidratar, água. Mostra a garrafinha da criança. Pois é, Cadê cara, a garrafinha tá da ali, criança? eu não quis trazer Não, pra cá pra não, mostra não a poluir a garrafinha. mesa, mas A garrafinha. eu já bebi uma dessa hoje. Aí, ó. Vou A me dar aqui que eu tô garrafinha. com sede agora. A garrafinha da criança. Caraca. Então, assim, isso aí é certo que você... Então, tem a questão alimentar, a questão da hidratação e treino. Pô, você já começou o quê? Então, você falou que saiu do peito, que estava te incomodando, né? Isso. O deslocamento do quadril e tudo mais. E, pô, foi assim, aí tinha mais 3, fora o quinto nato, né? Tinha mais 3 aí para escolher. Por que o crawl? Já era a sua preferência? O borboleta também você exige muito quadril, né? Uhum, E o costas é um nado que eu não gosto. uhum, Nunca gostei. Já nadei muito costas, uhum, mas eu não gosto. uhum. Eu gosto de velocidade. E o nado mais veloz é realmente o crawl. Então acabou que eu fiquei com o crawl. E voltando ao assunto da nutrição, Uhum. eu queria deixar claro assim, pra mim funcionou, né? Cara, Pô, eu claríssimo. não tô te deixando assim, eu sei que muitos médicos vão ver, né? E assim, muitas vezes a pessoa não é de acordo com isso, né? Alguns nutricionistas, mas pra mim tá funcionando muito bem, né? Cara, uma coisa na minha especialidade médica, né, na minha área médica, é a gente escutar sempre os dois lados e nunca atacar o mensageiro, cara. Então, assim, a gente discute as ideias, nunca nem quem as pôs, né? Então, assim, existe, e eu acho que é só assim que o ser humano evolui. Sabe por quê? Se todo mundo for pro amarelo, porra, acabou as outras cores, entendeu? Se você não analisar aquela corrente, você não evolui. Sim. Seja intelectualmente, seja como pessoa. Cara, se você não ouvir as partes, mas assim, sem maiores. Se despir de questões técnicas, porque a partir do momento que o cara sabe tudo, ele morreu. Claro, sem dúvida. Então ele morre. Exatamente. Ele morre intelectualmente. Concordo perfeitamente Né? com isso. Sou tudo, ou aquela defesa de sempre usar as mesmas artimanhas, daquele arsenal intelectual da pessoa, cara, é um passo para a morte intelectual, morte como pessoa. Né? Então, assim, se você coloca as opiniões, e é justamente o que eu ponho. Isso aqui é um projeto pessoal, esse podcast, porque, cara, é justamente esses pontos que eu gosto que sejam colocados, os pontos mais. Não questão polêmico ideológico que a gente vê bastante aí, você sabe qual é a minha opinião sobre essas questões, mas as questões técnicas, né, por isso o médio Léo, é colocar o que dá certo, o que não dá, porra, qual foi o embasamento, tudo mais, pô, e quem está realmente interessado, e vai ter muita gente interessada, vai pesquisar. A gente tem essa... hoje, como eu já disse em alguns outros eventos aí, hoje a gente tem informação no celular, né, o que a gente nunca teve em milhares de anos. Né? Então, tem até um estudo na internet que fala... vou até puxar, depois ver qual que vai ser, vou colocar nas minhas redes sociais, que fala assim, ó, o Bill Clinton, em 92, ele tinha o mesmo nível de informação que hoje, que uma criança de 6 anos tem um nível de informação. Então, o chefe de Estado da maior nação americana, ele tem um nível de informação, não estou falando as informações, um nível de informação... Entendi. Não conhecimento, exatamente, as informações. O nível de acesso à informação, acho que é o mesmo que hoje uma criança de 6 anos tem, através de celular. É isso aí. Né? Então, um nível de comparação. Né? Então, assim, hoje só não evolui, na sua opinião, quem não quer. Né? Que forme opiniões, né? Mas forme de forma embasada, né? Vai atrás da informação. Pô, e é isso. Uma polêmicazinha aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho lido alguma coisa sobre... Só botar
o pontinho. Põe aí, Igão. Põe aí. A polêmica. Eu tenho lido alguma coisa sobre ozônio, cara. Ozônio terapia. Uhum. Assim, ponto. Acabou. Acho que as pessoas lerem sobre isso, né? E assim, não uso, nunca fiz, tá? Mas assim, resultados bacanas, sabe? De ozonioterapia. Eu tenho lido, né? Tem gostado do que tem visto. A própria cannabis, né? Uhum. São coisas novas que eu acho que a gente tem que ler, não é, isso não funciona, isso aí é placebo. Eu acho que a gente tem que evoluir como espécie, cara. Com certeza. Então, assim, quando o pessoal vê cannabis, só pensa no THC, né? Só pensa... Tem que lembrar também que uma série de outras medicações, elas têm um potencial narcótico, psicodélico e tudo mais, e outros, mas e ainda são medicamentos, né? Não tô, isso aqui zero apologia, quem me conhece sabe que eu sou zero droga, mas assim, mas isso não quer dizer que não deve ser estudada a planta cannabis, o seu nível de substância medicamentosa. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. O THC é uma coisa, o problema é o seguinte, a cannabis a gente outra. pega, por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos que estão enveredados na questão do estudo da medicina endocannabinoide, né, canabinoide, e assim, zero droga. Eles são zero. Mas assim, despertaram paixão, quando dizendo zero droga, eu falo de uso recreativo da maconha, né, da droga. E assim, mas são 2 estudiosos em medicina, né, e estão estudando os efeitos de substâncias que se extraem da maconha, né? Então, assim, cara, são caras que estão descobrindo algumas coisas, outras estão vendo que não são, outras são, a gente bate papo sobre isso, né? Gosto de me inteirar, né? Mas isso aí não significa zero, isso é zero apologia, né? Então, assim, tem que ser estudado, né? Então, novamente, cara, a aplicação tá dando certo para você, porra, e tomara que dê certo para bastante gente, tomara que saia daqui, porra. Olha aí, o jejum, né? Tem vários, vou até trazer o Sérgio, o Pistarino aqui, médico também do esporte da USP e tal, quero ver se eu bato um papo com ele, pra ele vir aqui, também é um cara que bate na questão de jejum, né? Forte, ele bate forte, né, na questão de jejum, e, porra, eu acho bacana, bate forte assim, é a favor, tá? E eu quero trazer ele aqui pra gente bater um papo sobre essa questão de jejum também. É incrível, cara, a sua necessidade de comida, ela vai reduzindo. É incrível isso. Eu acredito nisso, tem vários endocrinologistas também que ponham a questão do tratamento de diabetes, tá? Isso aqui não é um tratamento, tá? Não, estudos, então vou colocar estudos, né, sobre alguns tipos de jejum, né, e alguns tipos de restrições alimentares para o tratamento do diabetes. Não é para todo diabetes, então quem quiser saber o que tem que consultar o seu médico, principalmente no caso do endocrinologista, neste caso desse estudo, basicamente. Tem a questão genética também o estudo do jejum para a telomerase, que estimula a telomerase e a reparação do dano do material genético celular, né? Então tem uma série de estudos que estão na questão regenerativa também, né? Então tem uma série de estudos sobre a questão de jejum. Eu acho super, é um ponto bem bacana a ser colocado, né? E falamos sobre alimentação. Treino, aí você optou na questão crawl. E aí o cara já deve procurar um personal swimmer, como que é que a gente fala aí? Eu acho que uma escola de natação, sim, né? Uma escola com um professor que... Assim, aí eu tô falando do cara que não sabe nada, né? É sempre mais difícil você aprender tudo depois de uma determinada idade. Quando você é pequeno, quando você é jovem, a natação, ela flui. Meu filho nada muito bem, né? Ele tá com 8 anos e, eu vejo pessoas mais velhas, mas todo mundo consegue. Todo mundo consegue. A gente nasceu dentro da água. A gente estava dentro da água, cara. Concorda comigo? Claro. A gente estava na água, isso aí. cara.
Então, assim, Boia, livre a eu com 6 meses botei meu filho na natação Uhum, e ia com ele, era uma integração bem legal, eu e ele dentro da água e tal. uhum. E hoje eu quero levar ele para fazer uma travessia comigo, Pô, bacana. entendeu? Eu quero, né? A ideia é essa. Já que eu não posso mais jogar o futebol que ele gosta, eu brinco e tal, mas não dá mais. Uhum. E por N fatores, né? Tanto de risco de lesão, competição e dor mesmo, né? Porque você força. Então eu vou trazer ele pro meu mundo. Sim. Eu não vou pro mundo dele, mas eu vou trazer ele pro meu mundo. Uhum. Entendeu? Não quero que seja competidor, porque Geralmente os pais põem com risco de afogamento, né? sim, É, sim, o que é legítimo, sim. né? Mas você já põe na questão de mundo, trazer para o seu mundo. Isso é bacana também, né? É. Pô, então Poder participar de um evento comigo. Uhum, Não quero que ele seja um atleta de ponta, porque tem muitas restrições, Léo. uhum, Eu me lembro quando eu era pequeno e eu treinava, né? Era treino de manhã, antes de ir para a escola. Eu caía na água às 6 horas da manhã, saía às 7h30, ia para a escola, estudava, ia para casa, fazia meu dever, me alimentava, fazia meu dever e voltava para a piscina 3 horas da tarde. Ficava até 6 horas da tarde. O treino antigamente era diferente. uhum. Era volume, era muito volume. Hoje, o treino mudou. Claro que tem especificações, especificidades, né? De cada. Para que você quer treinar? Um maratonista, né? Um cara que vai nadar aí ultramaratona, né? Que, pô, chega a 15 quilômetros. Eu Uhum, não gosto disso. uhum, Não gosto. Mas esses caras precisam ter um treino, um volume maior, dobrar treino. Quem é velocista são treinos rápidos e fortes o tempo todo, uhum, né? O teu VO, né? Aquele uhum. VO máximo vai lá no alto. Você vai lá no Batimento, alto. brum, brum. Exatamente, exatamente. Uhum, Você chega ofegante, né? uhum, uhum. Então cada um tem o seu treino. O que eu digo da natação é que ela, apesar das lesões, né, existem, geralmente são em ombro, né? Uhum. Porra, é ínfimo comparado a qualquer outro esporte. Sim. É ínfimo. E então, alimentação, uma sequência de treino iniciando numa escola de natação, com viés de adaptação ainda, ver se é Sim, aquilo, né? E aí depois entra na performance, que vê a virada de chave que você me colocou, já busca adequação, disciplina, cronograma, você enfrenta isso não só como uma obrigação, mas de uma forma prazerosa, né? Ou seja, você colocou como um hábito, né, dentro da sua disciplina aí de constância, né? E entrega, fez o cronograma. Eu acho que é a chave de organização para quem busca saúde, busca performance. Acho que é muito isso, né? Então, até fiz um curso recentemente, eu contratei um cara que eu precisava, como eu tenho várias frentes de, de negócio, né? E eu tava deixando uma ponta, que é aquela ponta que todo mundo mais entende, que é a família vai entender. Cara, e eu comecei a me cobrar. Falei assim, pô, minha família tem que ser em primeiro lugar, é isso minha aí. saúde em primeiro lugar, né? É isso aí. E aí, pô, só que eu entrei numa espiral de muita coisa ao mesmo tempo. Aí falei assim, pô, vou. Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu judeu. Ele falou assim, Léo, um dos nossos segredos, na brincadeira, a gente fica brincando, né? Ele falou assim, ó, mas já falando sério, né? Uma das minhas diferenças, né, com o povo, tudo mais, na minha cultura, é a gente busca a ajuda para certas respostas com uma outra pessoa. A gente não fica muito batendo a cabeça. Então, a gente, ou com uma pessoa mais antiga, ou com a gente busca, a palavra que ele usava foi de mentor, a gente busca um mentor. Né? Hoje é uma palavra está meio topada e tudo mais, a gente busca um mentor para ajudar naquele ponto específico, em vez de ficar batendo a cabeça, se desgastando. Não que você não tenha a autorresponsabilidade para Sim, resolver, sim. são coisas diferentes. Mas você busca uma pessoa que já passou por aquilo, ou que saiba te ensinar aquilo, que você economiza tempo, vida e dinheiro, tudo. Aí eu
contratei um cara para me ajudar numa gestão de tempos e planejamentos e processos e tudo mais. Cara, e uma das pessoas, quais são as suas prioridades? A família, saúde e os demais, né? Eu falei, perfeito. Um cara, como obrigações, como uma reunião, né? Põe o horário, como se fosse aquela reunião. Mas a reunião mas é com seus filhos. Uma pessoa importante que é com seus filhos, né? Então, assim, o pessoal fica assim, obviamente, daí eu tenho toda uma gestão, tem todo um processo, tem aplicativo, tem agenda, tudo multiplataforma, conversa. O meu celular, ele toca e fala para mim assim, tá na hora de beber água. É isso, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Então, assim, encarar, cara, começou a dar certo, né? Então, assim, tô falando assim, tem 1 ano e meio, 2 anos, pô, minha vida mudou, né? Então, assim, obviamente que como ser humano a gente acorda procrastinando, acorda com a vontade de, pô, aquela preguiça, mas depois começa a entrar no seu hábito e você começa a sentir falta. Né? Eu acho que é um dos grandes segredos aí de performance também, né? Du, primeiramente eu quero te dar os parabéns aí. Obrigado. Porra, estamos aí algumas horas, né? Passa rápido. Passou rapidão. Passa rápido. Tava né? bom, papo. Tá bom. Não deu nem pra contar uma história engraçada. Porra, é agora. Eu vou contar uma história engraçada. Agora. Porque nem tudo são flores, né, na vida do atleta. Agora. Né? Teve uma vez, eu tava fazendo uma travessia, era a Travessia dos Fortes. E eu conto isso pra todo mundo, porque, assim, é trágico e cômico ao mesmo tempo, né? E aí eu saí na travessia, né? E os PCDs saíram, né? Os portadores de necessidades especiais, Sim. né? Eles saíram também e tal. E eu tô chegando no final da travessia, tem um cara nadando e batendo forte na minha perna, né? Porra. Aí eu acelerava e saía dele. Porra, cara chato. Foi ali na frente do Meridian, a chegada. Sei onde é. E ali tem uma ressurgência, cara. Só explica como é Brasil todo, o que é o travessia do Copacabana, Rio de Janeiro. Copacabana, ela vai do Forte de Copacabana até o Forte do Leme. Isso. É o trajeto todo da Praia de Copacabana, do início ao fim da Praia de Copacabana. Ela termina no Leme. E aí, cara, o que aconteceu? O cara eu estou chegando ali no Meridian, que é no final, na Praia do Leme, né? Já passa ali naquela via principal que vai para o Rio Sul. E o cara tá batendo em mim e eu acelerando. Eu falei, porra, cara chato, meu irmão. Porra, tanto mar pro cara nadar, chega pro lado. E aí eu acelerava, daqui a pouco eu dava uma segurada e tal, não sei o que, pra chegar. E o cara batendo na minha perna. Eu falei, cara, que cara chato. E eu, como um bom jogador de polo aquático, tenho maldade. Cara, não deu outra. Eu deixei ele chegar do meu lado, deixei ele passar, dei-lhe uma cotovelada no cara. Feio, né? Mas é engraçado, assim. Quando eu olhei, o cara era cego, Léo. Você... Porra, eu falei, como eu me senti tão mal, cara. Eu falei, porra, cara, desculpa, eu segurei. Então, assim, eu contei a história do espanhol, né, no início, aí, agora contei do segue. A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Dei-lhe uma cotovelada no cara, ele, ai. Eu falei, não, eu vou te seguindo, vem do meu lado. Aí eu fiz a bengala pro cara, né. Pô, mas foi... Aí bom, tá aqui o Edu, o agressor. Pô, o agressor. Estraguei toda a entrevista no final, né? Pô, estraguei o podcast no final. Tava indo tão bem, pô. Faz o corte aí pra mandar pra ele. É brincadeira. Mas o bacana é isso. É mostrar que a gente chama de pessoas de performance, né? Ou pessoas de... Cara, são pessoas do nosso métier, são pessoas do dia a dia, né? Obviamente eu conheço o Edu Atleta, a gente vive com a questão Edu Atleta no nosso grupo Tangentes aí, que a gente tem que às vezes limitar, fazer também a agenda de churrasco, né? Obedecendo o cronograma de natação. E assim, vou confidenciar algo do nosso grupo, que a gente é um grupo bem coeso, né? E só que pra agendar churrasco é uma merda, hein? Porra! Cara, todo mundo compromisso. Porra, tá então, difícil. pra você ter uma ideia, a gente tá agendando churrasco já pra dezembro.
Ah, então, Igão, então põe o pessoal em marca de final de semana. Não, e aí os caras resolveram marcar o churrasco no dia da competição mais importante Aí, do Flamengo, porra, que é o estadual de verão. pois é, Pô, cancelamos o churrasco por causa do Edu, fica devendo aí o chopp, né? Fica aqui. eu pago, mas não bebo. E, pô, Edu, então, quero agradecer a sua presença aí, a Obrigado, disponibilidade do seu Obrigado, tempo pô, foi para muito compartilhar. legal. Parabéns Obrigado. representar não só as instituições que você representa, Flamengo, você representa aí o Corpo de Bombeiros, mas principalmente o Brasil aí nessas Obrigado. competições. Obrigado aí por estar aportando o seu, não só o seu tempo, mas o seu capital em busca não só para um objetivo próprio, mas também um objetivo com um brasileiro aí performando aí, e tá aí alguma das medalhas. Depois, pô, depois tira uma foto depois, põe vou colocar na minha rede social da caixa de medalha do cara. Só a gente vai dar uma puxada aí para tirar e parabéns. Fica aí também o recado para os patrocinadores. Pô, precisa mais de uma prova técnica, social, de performance de um cara aí, né? Tá em busca aí de patrocínio. O Winnipeg agora é junho, julho? Julho e agosto. Julho e agosto. São os três últimos dias de julho e o primeiro dia de agosto. Então ainda dá tempo aí de vocês patrocinarem, né? Pô, aí o cara já tá certo a participação, né? Então fica aí a deixa, né, para os patrocinadores. E quer deixar algum recado? Pô, queria agradecer, né? Agradecer a você, agradecer aos meus pais, né? Que desde pequeno incentivaram, né, a atividade física. Eu posso dar aqui como exemplo isso e gostaria que os pais de hoje fizessem o mesmo com os filhos, que é importante. O esporte, ele não é só o esporte. Ele dá a você dignidade, dá a você, como é que eu vou dizer? Você fica social, a parte social, Né? tudo mais, né? Então, assim, agradecer os meus pais, agradecer muito a minha madrinha, que por muitas vezes me levou nas piscinas, né? Para treinar, a família, meu irmão, né? Agradecer a minha esposa, que hoje, terceira vez. Terceira vez. Terceira vez. Dona Maria. Ela tá com cartaz, hein? Porra. Então, agradecer a ela que, se não fosse ela, eu não teria isso aqui hoje, porque ela acreditou, ela falou, não, vai, volta, e muitas vezes segura meu filho. Eu faço isso também para inspirar meu filho. Eu quero que ele entenda que o esporte é importante, né? Aprender a perder e a ganhar, porque eu só não ganho, eu não... eu tenho minhas derrotas, claro, né? Óbvio que tenho, né? Agradecer a minha técnica, porra, Mirella, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre brigando, está sempre incentivando, mudando meu treino. A gente esse ano mudou o foco do treino. O meu personal, o Glênio, que é daqui da cidade, de Resende, um cara maravilhoso, que tirou a minha dor do quadril. E agora o meu nutricionista, né, o Felipe, que mudou a chave da minha alimentação, né? Se alguém quiser o contato dele, eu posso passar, o Léo... Deixa aí, com certeza. Né? A gente Ele deixa um aí cara... o Instagram. Você passa pro Igor, daí ele vai colocar na Beleza. descrição ali. Beleza. Tá? Cara, Eu acho bacana. Tudo online, uma consulta ele pede exame e tal, um cara bom. E agradecer ao Flamengo, ao Corpo de Bombeiros, né? A gente tem que agradecer. Isso aí, cara. Né? Isso aí e a minha equipe toda do Mirella, do grupo do Mirella, Mirella Salomão aqui bacana. de Resende. São amigos, pessoas que eu divido raia, que estão sempre me estimulando, sempre me incentivando e mandando mensagem legal para mim quando eu tô fora, competindo. E o pessoal que tá vendo a live. Obrigado por assistir. Então, parabéns. Fica aí, então, Igão, colocar os contatos do Edu, né? Acho que é importante colocar aí o seu Instagram aí. Com certeza vai surgir algum contato para patrocinador e, assim, quem não fizer e for do meio, tá perdendo uma grande oportunidade. Tá certo? Parabéns, meu amigo. Espero voltar aqui
Quando É isso voltar, a aí, gente ó. me E fica o pegue. compromisso. Ganhou, a entrevista é aqui primeiro, hein? Beleza. Tá Fechou. bom? Fechado? Valeu, Obrigado, pessoal. cara. Muito obrigado pela participação de todos aí. E tiver algum tipo de abordagem, quiserem comentar alguma coisa, use os comentários aí. Aproveita para se inscrever, aproveita para compartilhar também para nosso projeto aí, para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Um grande abraço a todos. Foi.